Oi, John, deixa eu falar um pouco agora com o Rodrigo, porque o Rodrigo, aqui Oi. deu problema, eu não Sim, estava ouvindo, não estava podendo participar, não estava vendo imagem, sim. não estava ouvindo ninguém. Nada do que vocês disseram, nada do que vocês falaram, uns 10 Certo. minutos ou mais. Não Pode é? ter caído, pode Foi ter só caído a fazer internet. aquele apelo para os espíritas não participarem dos congressos pagos, a coisa Cê- a A coisa gente. aqui, a coisa aqui deu problema. E eu vou te contar uma coisa, viu? Eu não desconfio de hacker, eu não duvido de hacker, não, viu? Porque Tem, ó, pode ter e certeza, eu, e viu? eu aviso, Que e a eu turma aviso, tá. e eu aviso que igualmente existem hacker no plano espiritual. Ah, sim, mas eu acho que esses estão aqui na Terra mesmo. Esse negócio de Vamos atrapalhar a deixar de técnica eu funcionar. entendo muito bem. Eu entendo muito bem esse É, negócio de atrapalhar a técnica. é como agora, Geraldinho, estão tendo espíritos especializados em adulterar a obra, né? Ou seja, de qualquer forma, eles estão tentando cercear, não é, essa trajetória da luz, não é? Porque estão, a partir da própria editora responsável pelas obras publicadas de Chico Xavier, A nós estamos primeira, tendo lá, nós estamos tendo lá um verdadeiro crime, não é? Um crime doutrinário, um crime gramatical, um crime é, literário, não é? um crime, aliás, uma amiga dos Estados Unidos falou comigo, Geraldinho, isso é um crime contra a ciência espírita, É, porque não se muda uma palavra, não se muda uma vírgula de uma obra científica. Se você vai, como cientista, nas universidades, publicar uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, aquilo, quando é publicado, ele é publicado na íntegra, de acordo com o autor. E se alguma universidade altera qualquer palavra, altera qualquer frase, isto é considerado crime científico. é Da um mesma, crime, da sem mesma dúvida. forma, isso se aplica à obra espírita. A obra não é dos editores, a obra é do espírito comunicante e do médium. E não pode ser alterada, E sob aqui agora, pretexto algum. Geraldinho, eu vou aproveitar aqui, antes que o hacker entre novamente, eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte: seria interessante, como vocês estavam falando aí antes, o John estava falando antes, nós temos companheiros notáveis militando no movimento de unificação. Nós não podemos generalizar. Temos amigos, companheiros de ideal, irmãos e irmãs bem intencionados no movimento de unificação. Mas eu acredito que se na diretoria da FEB, na atual diretoria da FEB, tem esses companheiros bem intencionados, eles devem renunciar. Diante do acontecido, o mínimo que eles podem fazer é solicitar renúncia, porque, caso contrário, eles serão coniventes. Eles estão coniventes com o que está acontecendo. Se o presidente não tem qualquer domínio a respeito lá do departamento editorial, que renuncie o presidente, não é? Mas até então nós estamos percebendo o seguinte, que ninguém se manifesta, parece que um está acobertando o outro, não é? Julgando a culpa sobre o outro. Então, se lá tem, como nós acreditamos que tenha, alguém bem intencionado, diante deste crime de lesa doutrina, que vai gerar processo judicial, sem dúvida vai gerar processo judicial, porque eu não acredito em palavras da Federação Espírita Brasileira, eu não creio, a não ser que eles se comprometam com documento registrado em cartório,
mas em palavra eu tive a oportunidade de ler o ofício em resposta ao presidente da União Espírita Mineira, uma resposta lacônica, vazia e que não diz absolutamente nada. Nós vamos examinar. Essa análise pode demorar 10, 15 anos e vão continuar examinando. Então, isso vai realmente gerar processo, e a minha opinião é que deve gerar processo, não importa se ganha ou perca, este não é o caso, porque as pessoas precisam sentir na pele o crime que estão cometendo. E eu gostaria aqui agora de público, em nome da família espírita brasileira, e principalmente daqueles que estimam e defendem a obra de Chico Xavier, que se lá dentro da FEB, entre os diretores da FEB, alguém bem intencionado, renuncie, peça a sua renúncia, porque o que está acontecendo é um absurdo muito grande. E essa conversa é apenas uma conversa de contemporaneidade. Opa, aí ó, os hackers acabaram de entrar e derrubaram o Bacelli. Ó, não fui eu, hein? Deixa eu pegar um gancho aqui com a fala do Bacelli e dizer o seguinte: o atual presidente da União Espírita Mineira está fazendo um trabalho exemplar de justamente reunir todos os conselhos regionais espíritas do estado de Minas Gerais, que unanimemente aprovaram uma resolução no Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais, COFENG, contra as adulterações da obra de Chico Xavier e empoderando a presidência da União Espírita Mineira, na pessoa do senhor Alisson Pontes, para que represente o Estado de Minas Gerais, a fim de que a Federação Espírita Brasileira volte atrás e retome a originalidade da obra. E ele próprio, na conversa que teve, não somente ele, mas outras pessoas que tiveram conversando com a diretoria da Federação Espírita Brasileira, seja online ou seja no Conselho Federativo Nacional, ele próprio deu o exemplo da União Espírita Mineira no passado, que voltou atrás. Vocês sabem muito bem que também a União Espírita Mineira havia se desviado depois da gestão exemplar de Neném Aluota e Martins Peralva, e entrou a publicar obras falsas de Emmanuel por um médium claramente obsedado, não é? E durante alguns anos, a então direção da União Espírita Mineira deixou de publicar os 10 livros mediúnicos de Chico Xavier, que estavam sob o patrocínio do seu departamento editorial, e mais 2 obras biográficas de Chico Xavier, que ficaram esquecidas, e passou a patrocinar apenas essas obras claramente falsas, claramente de origem duvidosa da espiritualidade, através de médium claramente obsedado e confrontados pelo próprio movimento espírita em Minas Gerais. A União Espírita Mineira trocou a sua direção e reconheceu o erro da publicação desses livros, chegou a queimar mais de 30 mil livros, vejam bem, para não persistir no erro, e devolveu, então, os direitos autorais que lhe pertenciam. Ô, Geraldinho, mas então, eu particularmente... Deixa eu só concluir aqui, Marcelo. Então, a própria União Espírita Mineira falou com a direção da FEB que reconhecer o erro não é demérito nenhum. Então, que eles também reconheçam o caminho pedregoso, o atalho perigoso que tomaram a partir de 2012, alterando a obra de Chico Xavier. Mas eles não vão reconhecer. Eles não vão reconhecer, isso é conversa. E a questão não é só a adulteração no texto de Emmanuel.
eu fico imaginando quem que é essa cabeça lá dentro que quer revisar Emanuel. Eu fico tentando imaginar quem que é o revisor de Emanuel. E fico assim bestificado com isto, não é? Ter o Emanuel ter um revisor encarnado lá dentro da FEB. Só isso aí chega para abrir uns 10 hospícios. Você entendeu? Agora, eu vou dizer uma Tem mas eu vou a obra dizer. Boa Nova, Bacelli, 30 alterações significativas. A obra de Não, não, Humberto não. Campos, né? Um só dos livros de Emanuel, dos 4, que são 180 capítulos cada livro, tem mais de 400 adulterações. E não é só isto. E não é só isto. A questão do Novo Testamento, da tradução do Novo Testamento, isto também é algo seríssimo. Que autoridade é esta para substituir um tradutor consagrado, reconhecido mundialmente, como é o João Ferreira de Almeida, pertencente à Igreja Reformada? Ele era calvinista, um homem extremamente culto, para alguém que fez um curso de grego e, de repente, faz uma tradução do Novo Testamento. E outra coisa, as obras de Emanuel dispensam a apresentação de qualquer outro médium. Com que autoridade colocar uma mensagem de J. de Ângeles, psicografada pelo senhor Divaldo Pereira Franco, apresentando esta coleção? Então, são 3 problemas seríssimos que, se a FEB não tomar uma atitude rápida, num documento, redigir um documento, registrar esse documento, publicar no Reformador, tornar esse documento público, eles vão ser processados. E os processos já estão a caminho. E outra coisa, diretores da FEB, conversando com a nossa confreira de Uberaba, Sônia Barçante Santos, chegaram a fazer a ela ameaças. Vocês, então, entrem na justiça, processem, porque nós conhecemos juízes, nós temos juízes no tribunal tal, a FEB tem influência. E aqui vem uma outra pergunta. Qual está sendo o papel dos magistrados espíritas? O que os magistrados espíritas estão fazendo? Se é que essa associação ainda existe e não está tomando partido. O assunto é seríssimo e não é de conversa, o assunto é de ação. E nós, espíritas, precisamos de agir e não ficar trocando ofício para lá, ofício muito educado, fraternal, com muito cuidado, cheio de dedos para não ferir ninguém, e a adulteração aí na praça. Então, esta é a minha opinião. São 3 assuntos sérios. E outra coisa, eu gostaria mesmo de saber, e vou pedir aqui aos estudiosos, aos pesquisadores que estão pesquisando, e são vários, e são todos eles competentes. Eu gostaria de saber se as obras mediúnicas da Lavra do senhor Divaldo Pereira Franco, publicadas pela FEB, também sofreram adulteração. Eu gostaria de saber, até agora eu não tenho esta informação. A informação que eu tenho é que Ivone Pereira foi adulterada. E outros livros, outros autores também foram adulterados. De Chico, me parece, outros livros, 116 livros. Você deve estar bem informado do que eu a respeito deste assunto. Então, eu quero deixar aqui esse registro, antes que o hacker entre de novo aí e nos tire do ar, porque o assunto não é de trocar ofício. Eu respeito muito a União Espírita Mineira, mas nós sabemos que as trevas conseguiram entrar na União Espírita Mineira, depois da desencarnação de Dona Nenê e da desencarnação do Peralva.
Nós sabemos que as trevas conseguiram entrar, inclusive, na casa de Chico Xavier, aqui em Uberaba, embora uma proibição dele verbal para que determinada pessoa não se aproximasse sequer de seu caixão. Então, eu gostaria de deixar isso aqui claro, nós não estamos aqui apenas para sorrir, nós não estamos aqui apenas para fazer um programa alegre, estamos atravessando um momento difícil em todos os sentidos, em todos os aspectos, diante das ameaças dessa nova ordem mundial. É nosso dever, como amigos de Chico Xavier, e que temos procurado, tanto quanto possível, ser fiéis a Allan Kardec. Nós não temos nada contra o movimento de unificação através dos companheiros bem intencionados. Mas nós ouvimos, acompanhamos atentamente há pouco um depoimento de um ex-presidente da FEB dizendo o que lá ocorre. E eu tenho em meu poder um exemplar raro do livro de Leopoldo Cirne, que era vice-presidente da FEB, na época do Dr. Bezerra de Menezes, já naquele tempo, falando do que acontecia dentro da Federação Espírita Brasileira. Então, o assunto é sério, a federação está desmoralizada e a influência da federação nociva está se estendendo ao exterior, não apenas ao Brasil. Essa nociva influência da FEB, esse elitismo, está se estendendo através de diversos países da Europa. E nós sabemos disso. Então, esta é a minha opinião, arco com a responsabilidade dela e estou trabalhando para que os processos possam acontecer.